Eu acho que o fato de você botar o comentário num jornal não faz dele um blog, eu concordo com a opinião dele. Eu acho que o comprometimento de um jornal ao escrever um jornalista escrever de um jornal escrever um artigo é completamente diferente de um blogueiro escrever um artigo. Então eu acho que a distinção está mais no posicionamento de quem está escrevendo, na flexibilidade que essa pessoa tem ao escrever e publicar a informação, do que efetivamente se tem um comentário ou não. O comentário é um pequeno aspecto dos blogs, não é o que define um blog. O comentário no jornal não vai transformar ele num blog, vai transformar ele num jornal melhor. E essa briga, ela só existe entre os jornalistas fracassados do nosso amigo do livro. Só que ele dizer que o jornalista fracassado vai virar blogueiro, não, ele vai virar um blogueiro fracassado do mesmo jeito. Porque o blogueiro consciente, ele sabe que ele não compete com o jornal. São objetivos diferentes. Por exemplo, o jornal, ele é muito melhor na apuração de fatos e no aprofundamento de uma matéria. E já o blog, ele é muito melhor na parte opinativa e no imediatismo. Antes da ponte cair lá nos Estados Unidos, já tinha gente blogando, subindo foto, contando história. Só que quem vai sair para entrevistar engenheiros em 10 empresas? Quem vai conseguir opinião em 2 ou 3 institutos de engenharia? Quem vai manter isso durante 3 meses de pesquisa? Vai ser o jornal. Se eu quiser, é aquela diferença entre a televisão e o jornal. Se eu quero ver a ponte caindo, eu ligo a CNN. Se eu quero saber por que a ponte caiu, eu espero o dia seguinte e abro o New York Times, ou seja lá qual for o jornal. Então são objetivos diferentes, mídias diferentes. Quem deveria estar muito atrás dos blogs não são os jornalistas, são os colunistas. E eu não vejo a maioria dos colunistas montando um ataque organizado contra blogs. Aliás, ainda bem, tem que brigar com o Diogo Mainardi, Jabor, ia dar um trabalho. Só para comentar que, na realidade, o Anselmo agora é dito que ele tem um blog. O próprio Globo Online está transformando os colunistas em blogueiros. Ele está fazendo isso. O Anselmo gosta, em vez de dizer que ele tem uma coluna no Globo Online, ele tem um blog. Site. Chama de site, mas é um blog. Eles estão fazendo isso, pegando os colunistas e transformando blogueiros no jornal. Na verdade, a gente tenta fazer isso há 3 a 4 anos, né? Quando a gente lançou os blogs do Globo Online, o nome inicial era Blogs de Colunistas. O objetivo era esse, só que a receptividade foi muito baixa, né? Então a gente até tinha 2 ou 3 colunistas do Globo que toparam, então estão com a gente até hoje, mas 2 ou 3 para um time que tem mais de 30 é muito pouco, né? O Jamari sim, mas o Jamari não é um colunista, né? Tem essa distinção lá dentro, e a gente faz essa distinção, mas de fato ele está lá há 4 anos. De qualquer forma, houve uma rejeição dos colunistas do Globo no primeiro momento, e agora finalmente a gente está conseguindo seduzi-los, né? A gente tem o Anselmo, a Miriam Leitão também já entrou, né? Tem outros colunistas já na fila esperando a montagem dos seus blogs, que de fato lá a gente chama de sites, mas na prática eles utilizam a ferramenta de blog, dá no mesmo, né? Então aos poucos a gente está conseguindo dobrar essa resistência. Oi, meu nome é Cris Dias, eu sou o pai dessa neném que está participando de todos os comentários. E eu vou fazer que nem o Bruno, vou tentar dar uma pincelada aqui que não consigo ficar calado. A parte do ProBlogger, eu participei com o Fábio de um podcast sobre monetização dos blogs e tudo. E acho que o Fábio nem participou desse especificamente, mas enfim. A conclusão que a gente colocou lá é que ProBlogger não é o cara que vive de ganhar dinheiro do blog, é o cara que trabalha para o blog. Cardoso, internet, etc. Eles passam mais de 8 horas por dia em cima daquilo. O raciocínio que você tem que fazer é que nem do jogador de vôlei. Agora os jogadores de vôlei são profissionais,
significa que o cara não trabalha mais na Atlântica Seguros, saía, ia bater um voleizinho e participar do Campeonato Carioca. Agora ele vive de vôlei a vida inteira. Então dá muito trabalho e a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. A outra coisa que a gente falou sobre ser pro-blogger é que você pode viver do seu blog sem ganhar dinheiro, sem receber um cheque no fim do mês. E o exemplo que a gente deu foi o próprio Fábio, que se não tivesse blog, provavelmente a empresa dele não seria tão conhecida. Os blogs corporativos são por tabela, eu tenho uma empresa que atua no mercado de internet, enfim. As moderns, elas não ganham dinheiro com blog, mas escreveram um livro, ganharam dinheiro com o livro, ganharam dinheiro com a série. Então é que de repente você pode viver do seu blog sem necessariamente receber um cheque. Você pode ser convidado para viajar para não sei onde, para escrever sobre aquilo. Tudo isso é coisa que você está ganhando via o seu blog. Viu, minha filha gostou. A história do Andrew King é que, meio na carona do que ela falou, é que ele também é um grande amador, né? Ele não é, sei lá, sociólogo, antropólogo, nem nada. Ele é um empresário frustrado e falido, e ele reconhece isso. E ele tentou fundar uma empresa de internet, faliu e resolveu cair dentro. O que puxa para a história do ranking. Nesses rankings robóticos, Google, o PageRank do Andrew King deve ser altíssimo, mas ele é odiado por todo mundo. E as pessoas linkam para ele falando, olha que idiota, que besteira que ele está falando. E o blog dele deve ser super visitado, super ranqueado, etc. E o ranking dele não significa absolutamente nada. A reputação que ele ganha em cima disso é negativa. Então, ele não vai conseguir alavancar nada, escrever outro livro, etc., em cima do blog dele. E outro podcast que a gente fez com o Fábio e tudo, etc., do Brainstorm, que o título era O Fim do Jornalismo, será que os blogs vão matar o jornalismo? Obviamente que não, é que nem dizer que a televisão vai matar o cinema, né? Isso todo mundo já sabe. Mas é que talvez a pergunta seja, que foi a história de blog técnico, não técnico. O que o blog fez foi trazer o especialista para perto do público. Então, se a ponte caiu, 10 anos atrás eu precisava de um jornalista, o próprio acidente da TAM, aquele outro acidente da TAM do Fokker, os jornalistas precisaram entrevistar o especialista em caixa preta, em segurança aeronáutica, etc., meteorologia, e você lia no jornal a conclusão deles filtrada pelo jornalista. Hoje você abre o blog, o cara, olha, eu sou fanático por aviação, eu sou piloto da Varig aposentado, eu sou sei lá o quê, e os caras dão opiniões, sim, diferentes, até porque ninguém sabe por que aconteceu, mas você vai direto ao especialista, ao economista que vai dizer por que o FMI, sei lá o que das contas. Então, pedindo para levar a porrada dos jornalistas no final do evento, os grandes amadores são os jornalistas, mas eles têm que ver isso a seu favor, ele não tem que se achar o dono da verdade. Se eu disser que o avião da TAM caiu por causa disso, é por causa disso. Ele tem que sacar que o lance dele é a apuração, que o Cardoso falou. Pô, para quem que eu vou ligar? Eu tenho um contato quente, o cara entende tudo, ele vai me dizer. Só que o cara é um maluco, não fala com coisa, eu vou ter que filtrar o que ele falou e colocar numa coisa que as pessoas entendam. Então, o jornalista que continuar achando que é o dono da verdade, enfim, vai acabar se dando mal. Isso é verdade. O jornalismo especializado, técnico, científico, hoje em dia ele está passando por um mau bocado. Muita coisa que, antes dessa coisa de blogs, o sujeito escrevia alguma coisa, saía a matéria, se alguém discordava, no máximo, escrevia uma carta para o leitor e acabou. Hoje, se o sujeito escreve uma coisa, escreve alguma besteira, seja ele jornalista ou blogueiro, ele vai apanhar. E se for jornalista, pior, porque mesmo o blogueiro ainda tem aquela visão de que o órgão de imprensa, ele tem uma responsabilidade com credibilidade maior. Eu aceito ver uma imprecisão, uma informação errada num blog. No máximo vou dizer, o sujeito não sabe do que está escrevendo. Agora, ver uma informação errada num jornal já é diferente. Então, ser jornalista técnico, jornalista de informática, hoje em dia está bem pior do que era 10 anos atrás.